Saudações cruzmaltinas a todos vocês, meus amigos e minhas amigas ligadinhos aqui no nosso canal de norte a sul, de leste a oeste do nosso país, aqui no canal Vascaíno desde sempre. Eu me chamo Álvaro Silva. Meus amigos e minhas amigas, já de antemão, é o seguinte, sabadão, né, hoje aí, no caso já é quase domingo, né, mas aí nesse sábado, pelo dia inteiro aí, ocorreu aí o pleito eleitoral do Vasco da Gama, né, gente? Onde o Pedrinho disputou as eleições aí com Luiz Roberto Levenciano, eleições as quais foram disputadas de maneira limpa, maneira transparente, até onde a gente apurou, até onde a gente sabe, até o próprio Luiz Roberto Levenciano afirmou que as eleições foram aí transparentes, democráticas, né? Então, dito isso, né, gente, agora há pouco aí saiu o resultado. Até o momento nenhum problema consta, nada, nenhuma inconsistência de dados, nadinha, tudo ok, né, gente? Até o momento, então, o Pedrinho, tá, gente? A título de informação, o Pedrinho é o novo presidente do Clube de Regatas Vasco da Gama, né? Nesse dia 11 de novembro de 2023 foi eleito, né, o novo presidente do nosso Vascão, tá, gente? Então o Pedrinho terá aí mais 3 anos de mandato, né, à frente aí da administração do nosso clube, do nosso amor em comum, que é o nosso Vascão. Dito isso, né, já que eu já dei o spoiler, já passei a visão do certo para vocês, é o seguinte, antes de eu começar a falar da questão das eleições, da política, né, vamos dar uma esmiuçada aqui em outros assuntos que interessam aqui, no caso a nós torcedores, tá, gente? É o seguinte, hoje pela manhã, bem cedo aí, a seleção brasileira sub-17, que está disputando o Mundial, perdeu para a seleção do Irã, tá, gente? Isso mesmo, perdeu de virada pelo placar de 3-2 a nossa seleção brasileira sub-17. Virou a primeira etapa, ou seja, terminou o primeiro tempo vencendo pelo placar de 2-0. Aí você pergunta assim, Álvaro Silva, o que isso tem a ver com o Vasco? É porque é o seguinte, galera, o nosso goleirão Felipe Gabriel é cria aqui da base do Vasco, ele é o goleiro da seleção sub-17, e o nosso atacante, nosso querido camisa 7, Ryan, né, gente? Ele que já fez até mesmo gol pelo profissional do nosso Vasco. Os dois estavam em campo na manhã desse sábado, né? Nesse jogo aí válido pelo Mundial Sub-17. Fato é, como você já pode acompanhar na tela, o nosso garoto Ryan meteu-lhe aí um golaço, né, gente? Um gol de videogame, uma pintura, um tapa de canhota aí, que a bola foi lá na bochecha da rede, o goleiro procurou. Como diria o Gustavo Villani, né? Joga luva, goleirão. Porém, todavia, entretanto, na segunda etapa, no segundo tempo, a nossa seleção sub-17 entrou em campo dormindo, né? Tomou um gol, tomou o empate, entregou a paçoca e tomou a virada, né? Então, infelizmente, nossos garotos aí acabaram perdendo na manhã de hoje. Eu só trouxe essa informação porque o nosso goleirão da seleção brasileira e o nosso Ryan são crias aqui do Vasco, estavam em campo titular, e o nosso menino Ryan meteu um golaço, né? Por isso eu trouxe essa informação, mas é uma pena que os nossos garotos tenham perdido aí de virada, né? Vamos torcer para que eles virem também agora a chavinha, né? Para na próxima partida conseguirem uma vitória para se manterem vivos no Mundial. Dito isso, outro resultado, gente, é o seguinte, o Curitiba venceu aí no caso, nesse sábado, né? No caso, ontem, venceu a equipe do Cruzeiro, tá, gente? Pelo placar mínimo. Venceu a equipe do Cruzeiro pelo placar mínimo, deu um tumulto só lá no Couto Pereira, deu um quebra, né? Diga-se de passagem também, que o resultado aí, outros resultados, na verdade, também nos ajudaram na última rodada. Então, assim, é nosso dever, a nossa obrigação aí nas próximas horas desse domingão, a gente vencer aí a equipe do América Mineiro. Eu não digo nem vencer e convencer, não, gente. O Vasco não precisa jogar bem, a gente não precisa ter posse de bola, não precisa fazer, gritar olé, não, nada disso. O Vasco só precisa colocar 3 pontos, ó, no bolso, na conta, né, gente? Isso é o que mais nos interessa. Então, resultado aí sensacional para o nosso clube, né, gente? Dito isso, é o seguinte, já falei aí da parte aí extracampo. Antes de eu começar a falar das eleições, vamos falar um pouquinho de Vasco e América Mineiro, né? A partida qual será disputada aí nas próximas horas aqui na nossa colina histórica em São Januário. A equipe do América Mineiro deve entrar em campo com a provável escalação, que seria o goleiro Jori, Matheus Henrique, Danilo Avelar, Ricardo Silva e Marlon. Depois vem Alê, Martínez, isso mesmo,
Juninho, Benítez, Felipe Azevedo e Mastriani. Esse seria aí o provável time, né, do América Mineiro para enfrentar o nosso Vasco daqui a pouco, aí, nas próximas horas, aqui no Rio de Janeiro, em São Januário. O nosso Vascão deve entrar em campo com a possível escalação, que seria ela: Léo Jardim no gol, obviamente, nosso goleirão, Paulo Henrique lateral direito, Maicon e Medel na dupla de zaga, Piton na lateral esquerda, Zé Gabriel, Paulinho e Praxedes fazendo uma trinca na meia cancha, na meiuca, e no ataque seria aí algo parecido, tá, gente? A gente acredita, a gente não tem certeza. Seria aí Gabriel Peck, Alex Teixeira e Pablo Verrete. Lembrando que pode ser aí no lugar do Alex Teixeira, Dimitri Payet. Aí você pergunta se Álvaro Silva e o Rossi não vai jogar? Então, gente, a informação que a gente apurou no dia de hoje, que foi divulgado aí pelo próprio Vasco da Gama, é de que o Búfalo Rossi deve começar aí no banco de reservas e entrar no decorrer da partida. Porém, todavia, entretanto, eu não abraçaria totalmente essa narrativa, porque pode ser também uma cortina de fumaça para enganar o nosso adversário, o América Mineiro, que já não tem mais nada a perder. Só que, por outro lado, né, pode sim jogar água no nosso chope, então o nosso treinador pode estar fazendo aí um certo mistério em relação à escalação. Mas a primeiro momento, Rossi deve iniciar aí no banco de reservas, né, gente? Há quem diga que Alex Teixeira pode começar a titular. Na minha opinião, eu colocaria sinceramente Dimitri Payet. Eu acho que ele está mais em forma do que o Alex Teixeira, embora ele chegou no Vasco bem depois, embora ele tenha ficado 3 meses sem jogar bola quando ele chegou no Vasco. Antes de chegar no Vasco, eu acho que o Dimitri Payet tecnicamente ainda tem mais a entregar do que o Alex Teixeira. Por outro lado, também não seria nada de outro mundo se o nosso cria Alex Teixeira entrasse como titular, porque eu gosto dele também como jogador, como pessoa, seria também uma boa opção. Dito isso, né, quem aí é certeza que não vai entrar em campo é o Luca Orediano, ele que teve uma fratura na mão. No caso, o departamento médico do Vasco ofereceu a ele, sugeriu a ele que ele colocasse ali uma proteção no seu braço. Ele não quis e, na verdade, o Luca Orediano estaria querendo, né, gente, colocar aí um gesso, estaria querendo engessar o seu braço. Agora, só uma questão que eu quero levantar diante dessa situação. Luca Orediano é funcionário do Vasco da Gama. Se o departamento médico tem que fazer alguma coisa, não tem, na minha opinião, tá, gente? Eu posso estar errado. Não tem que sugerir para o jogador ou perguntar o que ele acha melhor. Ele é funcionário do clube. Se o departamento médico entende que é o melhor, tem que ser feito e pronto, e acabou. Porque o Luca Orediano foi feita aí a contratação mais cara da história do Vasco da Gama, né? Tirando aquele golaço que ele fez contra o Cuiabá, se a gente apaga aquele gol ali, óbvio que não dá para apagar, foi um gol que deu a vitória pra gente, foi. Mas se a gente tira aquilo ali, Luca Orediano não tem nada com a nossa camisa. Então quem seria ele, né? Na fila do pão, para bater de frente, para dizer que quer ou deixa de querer alguma coisa, né? Então assim, o departamento médico sugeriu que ele colocasse uma proteção. Já o atleta quer colocar um gesso. Na minha opinião, eu acho que tem que resolver essa história logo, porque enquanto fica nessa palhaçada, nesse chove não molha, coloca isso, não coloca aquilo, faz ou não faz, o Vasco está pagando o salário do cara, o Vasco pagou caríssimo pela compra dele, e é por um jogador que nunca pode entrar em campo. Quer dizer, é brincadeira, né, gente? É brincadeira, né? Mas enfim, só a título de informação, Marlon Gomes também não deve entrar em campo, ele já está recuperado da lesão a qual ele tinha sofrido, já está apto para jogo, só que ele teria aí contraído um vírus de gripe, né, gente? Ele estaria, então, no linguajar popular, estaria gripado, por isso ele não deve ser relacionado para essa partida. Então vamos aguardar as próximas horas para a gente ver se realmente Marlon Gomes vai ser relacionado ou não. Mas a primeiro momento, o único jogador que deve voltar à equipe aí principal é o Búfalo Rossi. O nosso elenco treinou pesado no último sábado, no caso ontem, né? Treinou firme no CT Moacir Barbosa aí para essa partida, né, diante o América Mineiro, né, gente? Então, dito isso, são essas informações que eu tinha para trazer para vocês do nosso elenco aí, no quesito, no fator campo e bola. Agora vamos entrar aí na parte mais importante nesse dia de hoje aí, no caso já domingão praticamente, né? Galera, e antes de falar aqui do resultado das eleições do Vasco, é o seguinte, tá? Como vocês acabaram de ver aí, a Estrela Bet tá fechadaça com o nosso canal. Não deixa de entrar no link exclusivo do nosso canal aí, o link exclusivo do canal Vascaíno desde sempre. Clica no link, faça o seu cadastro e já começa a ter chance de ganhar. Valeu, família? É isso aí, olha, as odds estão decolando, você não vai se arrepender. Entra lá, faz o cadastro e depois me fala se valeu a pena. Valeu, família? Tamo junto. É o seguinte, gente.
Luiz Roberto Levenciano disputou as eleições com o Pedrinho. As eleições foram ali disputadas na sede do calabouço, presencialmente. Quem foi exercer o seu direito de voto teve que comparecer na sede do calabouço. E teve também a opção para quem quis votar de maneira remota, longe, à distância, pela plataforma que o Vasco da Gama disponibilizou através da empresa Bivoter, tá, gente? Então, dentro dessa situação, as eleições estavam previstas para começar às 10 horas da manhã, só começaram quase meio-dia, né? Por que isso, Álvaro Silva? Porque é o seguinte, a chapa do Levin, Somamos, entendeu que a mesa diretora que estava responsável ali pela organização da votação deveria ser neutra, né? Sendo que, na verdade, os membros ali, inclusive o senhor Otto de Carvalho, né? Eles eram ali assumidos, né, da chapa do Pedrinho, né, gente? Aí haveria conflito de interesse, então a chapa Somamos protocolou um pedido oficial de impugnação dos membros da mesa diretora. O que é isso, Álvaro Silva? Ou seja, quem era membro da mesa diretora, gente, foi impedido de votar, porque existe conflito de interesse. Na minha opinião, tá certo, porque quem é membro não pode estar envolvido nesse tipo de situação. Feito isso, o que aconteceu? Teve um outro problema. A Bivoter não enviou o SMS e o e-mail de confirmação para os eleitores de maneira online. Até mesmo o Pedrinho, né, se recusou que as eleições iniciassem antes que a Bivoter enviasse os e-mails e os SMS para os sócios torcedores que tinham direito a voto. Aí depois que resolveu toda essa situação, essa celeuma, aí sim as eleições se iniciaram quase meio-dia no Vasco da Gama. Correu tudo bem ali, meio-dia, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Clima amistoso, pacífico, Levenciano, Pedrinho, respeito prevalecendo ali dentro, a fila de votação, não teve muito tumulto, não teve nada. Já por outro lado ali, por volta de 5, 6 horas da tarde, ocorreu um probleminha ali, um tumulto. Alguns torcedores se desentenderam com alguns seguranças, no caso da votação, né? E aí acabou acontecendo um problema, um tumulto, um problemão aí, como vocês já podem ver. A polícia militar foi acionada, retirou as pessoas envolvidas na confusão e a votação foi retomada. Dentro dessa situação, né, gente, diante de toda essa história aí, Jorge Salgado chegou pela tarde ali também para votar. Isso causou um burburinho enorme, clima hostil. Ele foi vaiado, foi hostilizado por torcedores de ambas as chapas, tá, gente? Jorge Salgado, né, como se diz, ele tá queimadíssimo lá dentro, né, do Vasco da Gama, tá mais sujo, né, do que pau de galinheiro no linguajar popular, né? E acabou aí saindo, né, da sede do calabouço, escoltado pela polícia no famoso antigo linguajar da galera, né? Acabou saindo aí de camburão, isso mesmo. Jorge Salgado teve que sair escoltado da polícia, porque os torcedores estavam com os nervos à flor da pele para com ele, né? E também não seria para menos, né, gente? Não que eu esteja fazendo apologia a nenhum tipo de agressão nem nada, mas o que o Jorge Salgado acabou plantando no Vasco da Gama, de alguma maneira ele quase colheu hoje aí, uma galera ficou com bastante raiva dele. Dito tudo isso que aconteceu, tivemos torcedores apoiando o Pedrinho de maneira pacífica, com camisa, com bandeira, né? Apoiadores do Luiz Roberto Levenciano. Tivemos também ali a galera da torcida organizada Ira Jovem do Vasco, que expôs ali juntamente a um carro de som uma bandeira da Ira Jovem com a foto do Levenciano. As eleições ocorreram de maneira aí limpa, né? Até o próprio Leven, né, afirmou durante o pleito eleitoral que as eleições ocorreram de maneira democrática, né, e pacífica, né, gente? Aí é o seguinte, por volta de 10h12, 10h13 da noite, mais ou menos, ali o Otto de Carvalho, ele que era o responsável pela situação da mesa diretora da votação, esse cara não me desce aqui, sinceramente, não vou com a fuça desse cara, porque na moral, ele gosta de surfar com a onda, né, sinceramente, mas isso aí não é o assunto do momento. Fato é que o Pedrinho, né, foi eleito aí, foi anunciado, na verdade, pelo Otto de Carvalho, como o novo presidente do Clube de Regatas Vasco da Gama, totalizando aí 2.873 votos, tá, gente? Luiz Roberto Levenciano teria aí conseguido algo em torno de 1.700 e poucos votos a seu favor, ou seja, uma diferença aí de 1.000 e poucos votos entre Pedrinho e Luiz Roberto Levenciano nesse pleito eleitoral. Chapa branca seria o resultado, ok? Chapa amarela, 2.873 votos. Chapa branca, 1.700. Vale lembrar também que logo após o resultado das eleições, o Levin abraçou, pegou na mão do Pedrinho
desejou boa sorte para ele, né? Eu acho que tem que ser por aí sim. Se o Álvaro Silva está feliz com esse resultado, não tô, né? Se o Álvaro Silva está triste com esse resultado, também não tô. Eu tô triste aí porque eu queria muito ver o Levenciano como presidente do nosso clube, um cara muito capacitado, muito preparado. Eu queria muito ver os projetos dele sendo colocado em prática à frente do nosso clube. Porém, todavia, entretanto, é aquilo que eu falei ontem, anteontem, vim falando nos próximos dias, né? Agora já foi eleito, o nosso sócio torcedor estatutário exerceu o seu direito de voto hoje, no caso ontem, de maneira democrática nas urnas, né? Então, assim, se foi eleito, meus parabéns ao Pedrinho. Pedrinho, boa sorte a você como presidente do nosso Vasco da Gama, que você seja mais vascaíno ainda agora do que você sempre foi, né? Então, se você sempre foi vascaíno, que você seja vascaíno ao quadrado, ao cubo, né? Elevado aí à milésima potência, que você seja aí o cara, né? Espero aí que Papai do Céu te abençoe nessa gestão, espero que os parceiros aos quais você estava buscando realmente sejam parceiros reais, né? No caso ali o José Roberto Lamar, que é o dono da Crefisa, o dono da XP Investimento, né? O Framil, toda essa galera aí que tem a bala na agulha, que tem a gaita, né? Esperamos então que essa turma realmente esteja te apoiando, esperamos então que esse dinheiro entre nos cofres do nosso Vasco, esperamos então que você monte um time muito competitivo, não pra gente ficar ali disputando ali campeonato, não. Eu quero um time pra gente ganhar título, né, gente? Um time aí pra gente brigar nas cabeças. Eu espero então, Pedrinho, que saia também a reforma do nosso estádio de São Januário, né? Eu falei pra galera aqui, não tenho problema nenhum de falar de novo. O meu candidato era o Levin, né, gente? Eu sou Levin, era o Levin. Porém, todavia, entretanto, antes do Levin, de Pedrinho, de qualquer candidato, eu sou isso aqui, ó, essa Cruz de Malta, o Clube de Regatas Vasco da Gama. Então, pra mim agora, sinceramente, virou a chavinha, página virada. Vou apoiar o Pedrinho, porque até agora, né, nessas primeiras horas aí que ele foi eleito presidente do nosso clube, ele não fez nenhuma caca, não fez nada de errado, né? Então não tem por que a gente bater, não tem por que a gente xingar, não tem por que a gente protestar ou reclamar do Pedrinho. Agora basta a gente apoiar ele. Se você aí, né, se sente vascaíno, se denomina como torcedor do Vasco, é momento de esquecer. O candidato X, o candidato Y, esquece tudo isso. Vamos apoiar o Pedrinho, independentemente se ele entrou pela chapa dos amarelinhos lá, que é a turma do Júlio Brandt, que é a turma ali do Salgado. Vamos colocar uma pedra em cima dessa situação e vamos torcer para que o discurso do Pedrinho de que o Vasco vem em primeiro lugar, de que ele não aceita que o nosso clube seja achincalhado, seja diminuído, que o mesmo vazamento, o mesmo fio desencapado, o mesmo problema que existe em São Januário não pode existir hoje. Então vamos abraçar essa ideia, vamos acreditar que ele esteja falando a verdade. Não acredito também que o Pedrinho está ali para fazer mídia, para falar mentira para nós torcedores. Eu só tenho um medo, né, gente? É que a galera do Salgado ali pode tentar atrapalhar em alguma coisa, seja no conselho, seja ali no dia a dia, mas vamos torcer para que não, vamos torcer para que o Pedrinho, né, seja o cara iluminado aí, enviado por Deus aí para entrar na gestão desse nosso Vasco, limpar essa sujeirada que lá existe, começar um novo rumo, novos ares, né, gente? E aí sim, a gente começar a pensar na reforma de São Januário, começar a pensar numa montagem de um grande time. Obviamente que a gente precisa permanecer na Série A esse ano, mas isso aí é uma questão que envolve aí particularmente o nosso elenco agora, e o nosso treinador não encaixa o Pedrinho agora, até porque ele não tem o que fazer aí, faltando 6 rodadas para o fim do campeonato, faltando um mês e pouquinho para o campeonato acabar. Mas dentro dessa situação a gente tem que apoiar sim, né? Pedrinho, hoje, até ontem, meu apoio era do Luiz Roberto Levenciano, mas agora, Pedrinho, hoje você tem o apoio meu, Álvaro Silva, no caso Álvaro Remorim da Silva. Você tem o meu apoio aí, tá? Até que você me prove o contrário. Como assim, Álvaro Silva? Galera, agora eu apoio o Pedrinho. Se amanhã, depois de amanhã, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, semana que vem, mês que vem, ano que vem, ele começar a fazer coisas que não condizem com aquilo que ele falou e que não honram a nossa Cruz de Malta, eu vou estar aqui para cobrar e vou bater em cima, assim como eu faria também se fosse o Levin, tá, gente? Porque pau que dá em Chico tem que dar em Francisco também, tá? A gente tem que ser, ó, justo, temos que ser justo e temos que lembrar que em primeiro lugar vem o nosso Vasco da Gama. Então eu apoio o Pedrinho agora. Vou emanar todas as energias positivas aqui, que Papai do Céu abençoe o Pedrinho, que ele consiga parcerias multimilionárias com grandes empresas, que ele consiga uma gestão profissional, que ele consiga aí grandes
grandes apoiadores, que ele consiga montar um grande time, que ele consiga angariar recursos, que ele consiga um melhor e o maior valor possível, né, pelo Neymer White de São Januário, que ele consiga colocar também em andamento o projeto do potencial construtivo para a gente conseguir iniciar a reforma de São Januário. Vamos torcer para dar Vasco, né, gente? Agora acabou a vaidade, acabou eu, você, ele, o outro, acabou isso aí. Todo mundo aí tinha o seu candidato, né? Um votava no Brant, o outro votava no Leve, o outro votava no Pedrinho, o outro votava no Strozenbeck, o outro votava no Marcelo Borges, o outro votava em ninguém, o outro tanto faz. Agora é hora de unir todo mundo, a gente tem que pensar no nosso escudo, na nossa cruz de Malta, no nosso clube. Vamos apoiar o Pedrinho. Vamos torcer para que dê bom, né? Porque assim, se a gente já começar a querer jogar água no chope, começar a querer atrapalhar desde já, isso mostra que a gente não é vascaíno. A gente tem que ser vascaíno, a gente tem que apoiar, a gente tem que estar junto aí, sim. Então, dito isso, né? O Pedrinho aí, até onde a gente sabe, até onde parece, até o próprio Leve reconheceu também, ganhou de maneira limpa, ganhou nas urnas, né? O sócio estatutário exerceu o seu direito de voto. Foi aí algo em torno de 1000 votos de diferença do Pedrinho para o Levin esse ano. Eu gostaria muito que o Levin tivesse ganho. O meu candidato é o Levin, era o Levin, mas agora é virar a chavinha. Passou, acabou, né? Temos um novo presidente. Agora é a gente focar aí nesse Campeonato Brasileiro. A rodada já está nos ajudando, assim como já ajudou no meio de semana. Vários times patinando, então só depende de nós mesmos, né? O nosso treinador Ramon Dias é um grande treinador, Emiliano Dias é sensacional também. Eu acho que eu sou muito fã, sou até suspeito para falar dessa dupla, Ramon e Emiliano Dias. Eu sou muito fã desses caras aí, pai e filho, que estão à frente do nosso time aí na beira do gramado, né? Eu tenho que reconhecer que hoje o Vasco da Gama tem uma grande dupla de goleiros, que é o goleiro Ivan e o nosso goleirão titular Léo Jardim. Tenho que reconhecer também que o Maicon, depois que chegou no Vasco, evoluiu muito, reencontrou seu futebol, né? Tipo assim, hoje em dia, né? Muito torcedor do Santos tá falando assim, caraca, se ele jogasse assim aqui no Santos, né? Então mostrou o seu valor também o zagueirão Maicon. Tenho que reconhecer também que Pablo Verrete chegou e mudou o panorama da nossa equipe. Tenho que reconhecer que Gabriel Peck, falem bem ou falem mal, ajudou e ajuda bastante o nosso elenco nessa temporada. O Búfalo Rossi, o Praxedes, o Zé Gabriel, que mudou da água para o vinho, o Lucas Piton, que é um dos melhores aí jogadores na posição no Brasil hoje. Eu não posso falar que é o melhor lateral esquerdo, né? Pela fase do nosso time, mas eu acho que está sim entre os melhores laterais esquerdos da temporada do Campeonato Brasileiro. Né? A gente leva ali para o meio campo ali o Paulinho Paula, que é uma grata surpresa, uma grande surpresa no meio campo ali na meiuca, o Dimitri Payet, que agora está começando a sentir, a entender o que é o futebol brasileiro, o Gary Medel, que chegou e logo de cara já ganhou todos nós torcedores. Ele joga de primeiro volante, joga de segundo volante, joga de zagueiro pela direita, joga de zagueiro pela esquerda, né? E o homem é tão louco, o homem é tão aguerrido, o homem é tão sinistro, né? Que eu acho que se botar até para ele jogar no gol, mesmo com 1,60 m e pouco de altura, ele vai agarrar muito, né? Então assim, todo o nosso elenco, é lógico que eu não falei de todo mundo aqui, mas se vocês conseguiram entender, até mesmo o Paulo Henrique, que meteu aquele golaço diante do Botafogo, todo o nosso elenco, juntamente ao nosso treinador, a gente tem que apoiar eles. Eu acredito muito no nosso elenco, acredito que a gente tem plenas condições de permanecer na Série A. A gente vencendo aí nas próximas horas o América Mineiro, a gente chega a 40 pontos, depois a gente pega o Cruzeiro, que vive uma crise aí sem precedentes, depois a gente enfrenta o Corinthians, que não tem nada de timão, na verdade, ó, tá sendo um timinho esse ano aí, e a gente enfrenta o Corinthians aqui na nossa colina histórica em São Januário, então dá para vencer o Corinthians, né? A gente enfrenta o Grêmio, é verdade, o Bragantino também, que brigam por título, só que quando a gente chegar lá, um desses dois, né, tomara Deus, né, acredito eu, que um desses dois não deva mais ter chance de título, né? Enfim, eu acho que agora é focar na nossa equipe, focar que a gente tem chance sim de permanecer na Série A, e aí sim, permanecendo na Série A, é hora da gente começar aí a ficar de olho, cobrar a diretoria aí agora da gestão do Pedrinho, né? Para começar a montar um grande elenco. Eu acho que o Pedrinho vai começar com o pé direito, com chave de ouro, seja começar logo de cara demitindo aí Paulo Brax. Já pode demitir agora, na minha opinião. Só que eu acho que agora ele não vai. Eu acho que ele não entra agora, só entra em janeiro, né, galera? Mas assim, já poderia demitir o Paulo Brax agora, né? Já para contratar outro diretor de futebol, mas independentemente disso,
Eu acho que a gente tem tudo para permanecer na Série A. E a gente permanecendo, né, gente? Se o Pedrinho aí tiver com esses parceiros mesmo todos aos quais ele falou durante sua campanha, dispostos a ajudar o nosso Vasco, a gente tem tudo aí para o próximo ano de 2024, a gente vir forte, vir pesado no cenário do futebol nacional. Dito isso, eu vou ficar por aqui. É isso que eu tinha para falar. Um casaca no coração de cada um. Tamo junto, valeu galera. Sabe por quê? Porque enquanto houver um coração infantil, o nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre, valeu e é nóis. Vasco!